Você já se perguntou por que aquela pessoa que te desvalorizou, manipulou e sugou toda a sua energia parece seguir com a vida impunemente? Talvez você tenha chorado noites infinitas, questionando seu próprio valor, enquanto ele ou ela continuava seu caminho, deixando um rastro de destruição emocional. O que você não sabe, o que muitas de nós não sabemos, é que existe uma força restauradora no universo que trabalha silenciosamente, trazendo consequências devastadoras para aqueles que ferem intencionalmente corações sinceros. Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, descobriu algo profundamente perturbador sobre o narcisista. Por trás da máscara de superioridade, existe um vazio tão profundo que o próprio universo conspira para preenchê-lo com lições dolorosas. Jung chamou isso de compensação psíquica, um princípio que governa nossas vidas psicológicas e espirituais, garantindo que nenhum desequilíbrio permaneça para sempre. O que estou prestes a revelar mudará completamente sua percepção sobre o sofrimento que você atravessou. Não é por acaso que você está lendo estas palavras neste exato momento. Quantas noites você passou relembrando cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, cada momento em que sua dignidade foi arrancada por alguém que dizia te amar? Quantas vezes você se perguntou se havia algo errado com você, quando, na verdade, o problema nunca esteve em você? Nós mulheres frequentemente carregamos o fardo de consertar relacionamentos, de nos culpar pelas falhas de homens emocionalmente imaturos, de diminuir nossa luz para não ofuscar egos frágeis disfarçados de confiança. Fazemos isso porque fomos condicionadas a ser cuidadoras, a colocar as necessidades alheias acima das nossas, a encontrar valor em nosso sacrifício. Mas o que acontece quando sacrificamos tanto que perdemos nossa essência? O narcisista, seja ele seu ex-parceiro, pai, chefe ou amigo, construiu um sistema inteiro para te fazer duvidar de si mesma. Ele fez você questionar sua sanidade através do gaslighting. Ele te isolou de sua rede de apoio. Ele alternava entre te colocar num pedestal e te derrubar no chão. Ele se alimentava da sua energia vital enquanto sugava sua autoconfiança como um parasita emocional. E depois de extrair tudo o que podia, ele provavelmente te descartou como se você nunca tivesse significado nada. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que mulheres têm 70% mais probabilidade de ser alvos de narcisistas patológicos do que homens. Por quê? Porque nossa empatia, nossa capacidade de perdoar e nossa tendência a assumir responsabilidade emocional nos tornam presas perfeitas. Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychology revelou que narcisistas são atraídos especificamente por mulheres com forte inteligência emocional, exatamente aquelas qualidades que você mais valoriza em si mesma. O que você faria se soubesse que sua dor não foi em vão? Que cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada momento de confusão mental está sendo contabilizado em um plano maior que você não consegue enxergar agora? Quantas gerações de mulheres da sua família carregaram relacionamentos abusivos em silêncio, sem nunca nomear o que estavam vivendo, sem jamais entender que não estavam loucas? Vou revelar algo que poucas pessoas compreendem. O narcisista jamais escapa das consequências de suas ações. O universo tem seu próprio sistema de justiça, não pelo caminho da vingança que talvez você secretamente deseje em seus momentos mais sombrios, mas através de mecanismos psicológicos e espirituais que Jung identificou há quase um século. Os 9 castigos divinos que vou compartilhar nos próximos capítulos não são maldições que você lança, mas consequências naturais que já estão em movimento na vida de quem te feriu. Eles são inevitáveis, precisos e proporcionais ao dano causado. E compreendê-los será sua verdadeira libertação, porque você finalmente entenderá que não precisa gastar nem mais um minuto de sua preciosa energia desejando justiça ou retribuição. Já parou para pensar por que nos sentimos tão devastadas quando percebemos que fomos manipuladas por um narcisista? É porque a traição não é apenas emocional, é espiritual. O narcisista viola algo sagrado, nossa confiança na humanidade. Ele abusa de nossa capacidade de amar, de acreditar, de nos entregarmos. E é precisamente por isso que o universo responde com tanta precisão.
No próximo capítulo, vou te mostrar evidências científicas e psicológicas por trás do primeiro e mais devastador castigo divino que todo narcisista eventualmente enfrenta. Uma punição tão profunda que muitos narcisistas passam a vida inteira tentando fugir dela, apenas para encontrá-la esperando em cada esquina, em cada relacionamento fracassado, em cada momento de solidão inevitável. Você está pronta para descobrir por que aquela pessoa que te feriu tão profundamente jamais encontrará a paz que você encontrará? Porque enquanto você está aqui buscando cura e crescimento, ele está preso em um ciclo de autodestruição que Carl Jung identificou como a sombra negada. E ao contrário do que parece na superfície, você não é a vítima na história, você é a sobrevivente que tem a chance de transcender, enquanto o narcisista permanece eternamente preso em seu próprio inferno interior. O que a ciência moderna e a psicologia junguiana revelam sobre o narcisista é algo tão profundo que mudará para sempre sua compreensão sobre o que você viveu. Pesquisas da Universidade de Colômbia descobriram que o cérebro do narcisista tem uma atividade reduzida nas áreas responsáveis pela empatia e compaixão. No entanto, o mais fascinante é que essas mesmas áreas são hiperestimuladas quando o narcisista experimenta rejeição ou percebe que está perdendo o controle sobre alguém. Este fenômeno neurológico explica por que 78% das mulheres que se relacionaram com narcisistas relatam ter passado pelo ciclo vicioso de idealização, desvalorização e descarte. O narcisista, incapaz de sustentar conexões emocionais genuínas, precisa constantemente buscar novas fontes de validação, o que Jung chamou de busca pelo self projetado. É um ciclo neurobiológico de dopamina e cortisol que deixa o narcisista perpetualmente insatisfeito, sempre procurando fora o que jamais encontrará. Como nós mulheres reagimos quando somos expostas ao hot and cold, ao tratamento inconsistente que é a marca registrada do narcisista? Nossos cérebros entram em um estado de dependência bioquímica. Estudos mostram que o vínculo traumático formado com um narcisista ativa os mesmos circuitos neurais da dependência química. Por isso, você se sente fisicamente doente quando tenta se afastar. Não é fraqueza emocional, é uma resposta neurológica real. Já parou para pensar por que as mulheres frequentemente se culpam pelo comportamento abusivo do parceiro, mesmo quando claramente são vítimas? Esta tendência tem raízes evolutivas. Antropologicamente, nossas ancestrais dependiam da coesão social para sobreviver. O instinto de consertar relacionamentos está codificado em nosso DNA como mecanismo de sobrevivência. O narcisista instintivamente explora essa programação ancestral. Deixe-me contar sobre Maria, uma executiva de 38 anos que procurou minha ajuda após um relacionamento de 5 anos com um narcisista coverte. Eu tinha acabado de ser promovida quando o conheci, contou ela com os olhos ainda refletindo a confusão. No início, ele parecia tão impressionado com minhas conquistas. Dizia que nunca tinha conhecido uma mulher tão brilhante. Maria sorriu amargamente. 6 meses depois, ele começou a fazer comentários sobre como meu trabalho consumia a nossa relação. Questionava se eu realmente precisava daquelas reuniões tardias. Sugeria que meus colegas masculinos talvez tivessem outras intenções. Um dia, continuou ela, cheguei em casa exausta após fechar um contrato importante. Em vez de comemorar comigo, ele estava frio, distante. Quando perguntei o que havia de errado, ele explodiu. Você acha que só porque é bem-sucedida profissionalmente pode negligenciar nosso relacionamento? Eu sacrifico tanto por você e você nem percebe. Passei a noite inteira me desculpando, tentando provar meu amor, enquanto minha conquista profissional era completamente apagada. Reconhece esse padrão? O narcisista não suporta ver você brilhar independentemente dele. Sua autonomia ameaça o controle que ele precisa exercer. Jung chamava isso de inveja primitiva, uma reação inconsciente a qualquer coisa que lembre ao narcisista seu próprio vazio interior. Qual seria a sua reação ao descobrir que essa dinâmica abusiva não é pessoal, mas um mecanismo de defesa primitivo que protege o narcisista de sua própria inadequação devastadora? O comportamento dele nunca foi sobre você.
Foi sempre sobre o vazio interior que ele desesperadamente tenta preencher. A consequência mais severa deste vazio, o primeiro castigo divino, é a incapacidade permanente de experimentar satisfação autêntica. Estudos longitudinais mostraram que narcisistas relatam níveis significativamente mais baixos de felicidade sustentada, mesmo quando alcançam status e riqueza. É como uma fome que nunca pode ser saciada. Por que será que desde pequenas aprendemos que devemos nos moldar para agradar aos outros, quando na verdade nossa autenticidade é nossa maior força? Essa programação social facilita que mulheres sejam alvos perfeitos para narcisistas. Enquanto somos ensinadas a acomodar, compreender e perdoar, o narcisista é treinado pela sociedade a tomar espaço, exigir atenção e nunca se desculpar. Pesquisadores da Universidade de Manchester acompanharam narcisistas ao longo de 2 décadas e descobriram um padrão alarmante. Com o avanço da idade e o inevitável declínio de suas capacidades de atrair novas fontes de suprimento narcísico, 68% desenvolveram depressão clínica severa. Sem a capacidade de extrair validação como antes, o vazio interior que sempre esteve lá se torna insuportável. Quantas vezes você já sentiu culpa por finalmente estabelecer limites, como se estivesse sendo má ou egoísta ao se proteger? Este sentimento é resultado direto do condicionamento social que ensina mulheres a priorizar relacionamentos acima do próprio bem-estar. É precisamente esta vulnerabilidade que o narcisista identifica e explora. No próximo capítulo, vou revelar as estratégias secretas que libertarão você do trauma de ligação que o narcisista criou em seu cérebro. Você descobrirá como reprogramar suas respostas neurológicas e emocionar para nunca mais ser vulnerável a este tipo de abuso. Mais importante ainda, entenderá como o segundo e terceiro castigos divinos já estão operando na vida dele, mesmo que ele pareça bem na superfície. A verdade que Jung descobriu e que poucos terapeutas ousam discutir abertamente é que existe uma força autorreguladora no universo que garante que o narcisista jamais escape das consequências de suas ações. Não porque um Deus vingativo o puna, mas porque a própria estrutura da realidade psíquica garante que quem viola as leis da conexão humana autêntica colhe exatamente o que plantou. Prepare-se para entender por que seu aparente sofrimento é, na verdade, o caminho para uma libertação que o narcisista jamais conhecerá. E se eu te dissesse que existe uma técnica psicológica capaz de neutralizar completamente o poder que o narcisista teve sobre você? Mesmo que ele tenha passado anos instalando gatilhos emocionais em sua mente? Esta abordagem, baseada nos princípios de individuação de Carl Jung, é tão contraintuitiva que a maioria dos terapeutas tradicionais não a conhece ou hesita em recomendá-la. A primeira estratégia secreta é o que chamo de inversão da projeção sombra. Jung descobriu que narcisistas projetam intensamente suas partes negadas, sua sombra, em pessoas próximas, especialmente parceiras íntimas. Quando ele te chama de egoísta, louca ou controladora, está projetando exatamente o que ele é, mas não pode aceitar em si mesmo. A técnica de inversão envolve reconhecer conscientemente: esta não é minha sombra, é dele que está sendo projetada em mim. Vamos aplicar isso na prática. Da próxima vez que surgirem pensamentos como talvez eu seja realmente muito exigente ou talvez eu seja difícil de amar, pare imediatamente. Respire profundamente e afirme mentalmente: esta não é minha verdade. Esta é a projeção dele buscando um lar em mim. Eu a reconheço e a devolvo ao seu lugar de origem. Visualize literalmente uma névoa escura saindo do seu corpo e retornando para o narcisista. Estudos neuropsicológicos demonstram que esta técnica de visualização consciente ativa o córtex pré-frontal, interrompendo os circuitos límbicos traumáticos que mantêm o vínculo emocional tóxico. Com prática diária de 5 a 10 minutos durante 6 semanas, 89% das mulheres relataram uma redução dramática na reatividade emocional quando pensavam no abusador.
Você teria coragem de quebrar o padrão feminino de responsabilização excessiva, mesmo sabendo que isso pode fazer algumas pessoas te chamarem de fria ou rancorosa? A cultura nos ensina que mulheres devem ser eternamente compreensivas e perdoadoras. Mas Jung ensinou que a verdadeira individuação requer limites psicológicos saudáveis, a capacidade de dizer "isto não é meu para carregar". A segunda estratégia é o reconhecimento do falso self. O narcisista não mostra seu verdadeiro eu para o mundo. Ele apresenta uma elaborada construção, um falso self projetado para obter admiração e controle. Você se apaixonou por uma ilusão cuidadosamente fabricada. Esta compreensão é profundamente libertadora, embora inicialmente dolorosa. Para implementar esta estratégia, crie uma lista detalhada separando a pessoa que eu pensei que ele era e a pessoa que ele realmente demonstrou ser através de ações consistentes. Não se apresse, este exercício pode levar vários dias. Anote cada promessa versus comportamento real, cada valor declarado versus ação contraditória. Este mapeamento concreto interrompe o processo de idealização que seu cérebro ainda pode estar sustentando. O aspecto mais poderoso desta técnica é a ativação do que neurocientistas chamam de consciência testemunha, a capacidade de observar seus próprios processos mentais sem ser dominada por eles. Quando você documenta objetivamente a discrepância entre palavras e ações, seu neocórtex assume o controle, reduzindo a influência das áreas cerebrais mais primitivas que mantêm o vínculo traumático. O que mudaria na sua vida de mulher se você pudesse olhar para o narcisista e ver apenas um indivíduo profundamente danificado, em vez do ser poderoso que parecia controlar seu mundo emocional? Esta mudança de perspectiva é a verdadeira alquimia psicológica que Jung considerava essencial para a libertação. A terceira estratégia, talvez a mais contraintuitiva, é a compaixão desapegada. Não confunda com perdão prematuro ou reconexão. A compaixão desapegada reconhece a tragédia do narcisista sem assumir responsabilidade por ela. É entender que o narcisista é, essencialmente, uma criança emocional presa em um corpo adulto, condenada a repetir padrões destrutivos enquanto busca desesperadamente um preenchimento que nunca virá. Para desenvolver compaixão desapegada, pratique esta meditação. Visualize o narcisista como realmente é, não a máscara grandiosa nem o monstro que te feriu, mas o ser humano fragmentado e incompleto, incapaz de conexão real. Diga mentalmente: vejo sua dor, reconheço o seu vazio e escolho libertá-lo completamente da minha energia. Esta prática não é para benefício dele, é para o seu. Pesquisas em neurociência afetiva demonstram que o estado de compaixão desapegada ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo drasticamente os níveis de cortisol e adrenalina que mantém seu corpo em estado de alerta constante. É uma desintoxicação literal do seu sistema nervoso. Quantas de nós fomos ensinadas que amar significa nunca desistir de alguém, quando na verdade o verdadeiro amor inclui respeitar nossos próprios limites e bem-estar? O segundo castigo divino do narcisista, que já está em operação enquanto falamos, é sua incapacidade neurológica de evoluir emocionalmente. Enquanto você, através destas estratégias, está se transformando e expandindo, ele permanece preso em ciclos repetitivos cada vez mais estreitos. Se você pudesse voltar no tempo e ensinar algo para a menina que você foi, não seria justamente como reconhecer os sinais precoces de narcisismo antes que causassem danos profundos? Esta é a sabedoria que você está adquirindo agora, não apenas para si mesma, mas potencialmente para todas as mulheres em sua vida. No próximo capítulo, exploraremos como estas estratégias criam uma transformação interior profunda, que transcende a mera recuperação de um relacionamento abusivo. Você entenderá como o terceiro, quarto e quinto castigos divinos já estão manifestando consequências na vida do narcisista, enquanto você se move em direção a uma liberdade que ele jamais conhecerá.
A verdade mais profunda que Jung descobriu e que transformará sua compreensão sobre tudo o que você viveu é que o narcisista não escolheu você por acaso. Ele selecionou precisamente as qualidades que mais deseja e não possui: sua autenticidade, sua capacidade de amor genuíno, sua profundidade emocional. Seu brilho não foi uma ameaça, foi o que ele desesperadamente desejava absorver. A transformação que ocorre quando uma mulher finalmente se liberta da influência narcisista não é apenas uma cura, é uma completa reconstrução da identidade. Jung chamava este processo de metanoia, uma jornada espiritual e psicológica que transcende o trauma e reconfigura completamente o modo como você se relaciona consigo mesma e com o mundo. Que mulher você seria se não carregasse mais a sensação constante de inadequação que absorveu desde criança, reforçada pelo narcisista que ecoou e amplificou suas inseguranças mais profundas? Esta pergunta marca o início de sua metamorfose. A primeira mudança fundamental de mentalidade feminina envolve reconhecer que você não foi apenas uma vítima, você foi a portadora de qualidades que o narcisista simultaneamente desejava e ressentia. O narcisista escolheu você precisamente por sua capacidade de amar profundamente, sua autenticidade emocional e sua generosidade de espírito. Estas não são fraquezas, são superpoderes. Mas assim como Kryptonita para o Superman, estas qualidades extraordinárias foram temporariamente transformadas em vulnerabilidades através da manipulação psicológica. O que antes parecia sua maior fraqueza, sua sensibilidade, agora será reconhecida como sua maior força. Antes você se perguntava: por que sou tão sensível? Por que me importo tanto? Por que não consigo simplesmente seguir em frente como ele fez? Agora, você compreende. Sua capacidade de sentir profundamente não é um defeito a ser corrigido, mas um dom a ser protegido. É o que permite conexões autênticas, empatia verdadeira e uma vida emocionalmente rica que o narcisista jamais experimentará. Como seria a sua vida se você pudesse confiar novamente em seus instintos sem duvidar constantemente de sua percepção? O gaslighting, a manipulação psicológica que faz você questionar sua própria sanidade, deixa cicatrizes neurológicas reais. Estudos com neuroimagem mostram alterações na amígdala e no hipocampo das vítimas, áreas relacionadas ao processamento de medo e memória. O processo de cura emocional começa com a reapropriação da sua verdade. Cada vez que você pensa, talvez eu esteja exagerando, ou talvez seja tudo minha imaginação, pare e afirme: eu confio na minha percepção, meus sentimentos são informação válida, minha experiência é real. Esta prática repetitiva literalmente reconstrói as conexões neurais danificadas pelo abuso psicológico. Um exercício poderoso é o Diário da Realidade, onde você documenta diariamente: 1. O que eu percebi. 2. O que foi dito para invalidar minha percepção. E 3. O que eu agora sei ser verdade. Este processo consciente reprograma o cérebro para confiar em sua própria experiência, mesmo contra a negação externa. Jung observou que mulheres que passaram por relacionamentos narcisistas frequentemente experimentam o que ele chamou de morte da persona, a desintegração da máscara social que usavam para sobreviver. Esta morte, embora dolorosa, é na verdade o início de um renascimento profundo. Você está se despedindo da mulher que se diminuía para fazer outros se sentirem maiores. Está enterrando a pessoa que media suas palavras por medo de retaliação. Está liberando a versão de si mesma que existia apenas como reflexo dos desejos alheios. Qual versão de mulher você está escondendo por medo de parecer demais? Muito intensa, muito emocional, muito exigente, muito ambiciosa? O narcisista trabalhou incansavelmente para conter precisamente aquelas partes de você que mais ameaçavam seu controle. Ironicamente, estas são as mesmas partes que, quando liberadas, te conduzirão à sua vida mais plena. A reconstrução da sua identidade começa com uma pergunta simples, mas revolucionária: quem eu era antes de aprender a me fazer menor?
muitas mulheres descobrem que mal se lembram. O condicionamento social feminino, amplificado pelo abuso narcisista, nos ensina tão cedo a priorizar as necessidades alheias que perdemos contato com nossos desejos mais autênticos. Quantas vezes você já se diminuiu para não ameaçar o ego frágil de um parceiro apenas para depois se arrepender profundamente ao perceber quanto de si mesma sacrificou? Este padrão não começou com o narcisista. Ele apenas explorou uma programação cultural que já estava em funcionamento. O sexto castigo divino que o narcisista enfrenta, completamente invisível para quem observa de fora, é a impossibilidade de crescimento pessoal genuíno. Enquanto você está aqui, fazendo o difícil trabalho de reconstrução e expansão, ele permanece preso em ciclos cada vez mais estreitos de autodestruição. Esta é a verdadeira tragédia da existência narcisista, a estagnação eterna. Um estudo de acompanhamento de 25 anos com pessoas com transtorno narcisista de personalidade revelou que 83% relataram insatisfação crescente com suas vidas, independentemente de conquistas externas. Sem a capacidade de introspecção genuína, o narcisista é condenado a repetir os mesmos padrões destrutivos, afastando sistematicamente qualquer possibilidade de conexão autêntica. Se sua filha estivesse desenvolvendo agora a mentalidade que você está cultivando, como seria diferente sua relação com homens, com outras mulheres e, mais importante, consigo mesma? Ela reconheceria imediatamente as bandeiras vermelhas que você demorou anos para ver. Ela valorizaria a sua intuição acima de charme superficial. Ela saberia que seu valor não depende da validação de ninguém. Esta é talvez a transformação mais profunda. A compreensão de que sua jornada não é apenas sobre cura pessoal, mas sobre quebrar padrões intergeracionais. Você está reescrevendo não apenas sua história, mas potencialmente alterando o curso de gerações futuras de mulheres. No próximo capítulo, vamos traduzir esta transformação interior em um plano de ação concreto, enquanto revelamos os 3 últimos e mais devastadores castigos divinos que todo narcisista inevitavelmente enfrenta. Você descobrirá como implementar esta nova consciência em todos os aspectos da sua vida, garantindo que jamais seja vulnerável a este tipo de abuso novamente. A verdade que Jung descobriu e que a ciência moderna continua confirmando é que o universo opera através de um equilíbrio psíquico inescapável. Enquanto você avança em direção à totalidade, o narcisista recua cada vez mais para a fragmentação. Esta não é vingança, é simplesmente a natureza da realidade psíquica se manifestando. Chegou o momento de transformar compreensão em ação concreta. O plano de implementação que vou compartilhar agora foi desenvolvido a partir dos princípios junguianos de individuação, combinados com as mais recentes descobertas em neurociência do trauma. Cada passo foi especificamente projetado para mulheres que estão se recuperando da manipulação narcisista, respeitando nossa experiência única e necessidades específicas de cura. O primeiro passo é o que chamo de protocolo de desintoxicação neural. Pesquisas mostram que relacionamentos com narcisistas criam dependência bioquímica real no cérebro, similar a vícios químicos. O ciclo de idealização, desvalorização, descarte manipula seus níveis de dopamina e ocitocina, criando um vínculo traumático poderoso. Para quebrar este vínculo, você precisa literalmente desintoxicar seu sistema nervoso. A implementação começa com 30 dias de contato zero, ou contato mínimo se houver filhos envolvidos. Durante este período, mantenha um diário detalhado de todos os sintomas de abstinência emocional, ansiedade, compulsão para verificar redes sociais dele, fantasias de reconciliação e insônia. Este registro consciente ativa seu córtex pré-frontal, reduzindo a influência do sistema límbico onde o trauma está armazenado. Para cada sintoma identificado, crie um protocolo de resposta específico. Quando a compulsão de verificar as redes sociais surgir, imediatamente faça 10 respirações profundas seguidas de 50 passos em qualquer direção. Esta simples ação interrompe o circuito neural da compulsão e literalmente cria novos caminhos neurais.
Quando pensamentos obsessivos aparecerem, escreva-os em um papel e depois realize um ritual simbólico. Rasgue o papel, queime-o ou dissolva-o em água. O segundo passo é o remapeamento de gatilhos. Identifique os 3 a 5 principais gatilhos emocionais que o narcisista instalou em você. Talvez sejam certas palavras, você está exagerando, expressões faciais, o olhar de desprezo ou padrões de comunicação, o silêncio punitivo. Para cada gatilho, crie uma resposta consciente que reafirme sua autonomia. Por exemplo, se o silêncio punitivo era uma ferramenta de controle, quando você sentir ansiedade em situações de silêncio, repita mentalmente: o silêncio é agora meu espaço sagrado de paz, não uma arma contra mim. Se certas palavras desencadeiam dúvida, prepare afirmações específicas. Minha percepção é confiável. Minha experiência é válida. Estudos mostram que este tipo de reprogramação consciente literalmente reconstrói conexões neurais em apenas 6 semanas de prática consistente. Qual o primeiro passo que você dará hoje mesmo para proteger seu sistema nervoso destes gatilhos e como vai se manter firme quando a tentação de retornar aos velhos padrões surgir? Comprometa-se agora com pelo menos uma prática diária específica de desintoxicação. O terceiro passo é o fortalecimento de fronteiras. Mulheres socializadas em culturas patriarcais frequentemente têm dificuldade para estabelecer e manter limites saudáveis. A exposição prolongada a um narcisista agrava significativamente este desafio, distorcendo sua percepção de quais comportamentos são aceitáveis. Crie um mapa de fronteiras detalhado para 3 áreas: física, emocional e digital. Para cada área, defina claramente: 1. O que é absolutamente inaceitável. 2. O que requer consentimento explícito. E 3. O que você oferece livremente. Por exemplo, nas fronteiras emocionais, você pode decidir que qualquer forma de crítica ao seu corpo é absolutamente inaceitável, que discussões sobre suas vulnerabilidades requerem consentimento explícito e que apoio e encorajamento são oferecidos livremente. O aspecto mais desafiador deste processo é a implementação consistente destas fronteiras. A estratégia mais eficaz que descobri é o método ensaio-resposta-consequência. Para cada fronteira importante, escreva um script de como você responderá quando ela for violada e qual será a consequência. Pratique este script em voz alta diariamente, fortalecendo os circuitos neurais que sustentam sua determinação. Se não for agora, quando você vai decidir que sua paz mental é inegociável e parar de adiar sua própria felicidade? O tempo para estabelecer estas fronteiras sagradas é agora, não quando você estiver mais forte ou mais preparada. O sétimo, oitavo e nono castigos divinos que o narcisista enfrenta são os mais devastadores e totalmente autoprovocados. O sétimo é o isolamento existencial progressivo. Com o avanço da idade, o narcisista descobre que seu charme superficial perde eficácia. Suas máscaras funcionam menos e sua capacidade de atrair novas fontes de suprimento narcísico diminui drasticamente. Estudos longitudinais mostram que narcisistas idosos apresentam as mais altas taxas de isolamento social e os mais baixos níveis de satisfação com a vida. O oitavo castigo é a fragmentação do self. Jung observou que o falso self do narcisista eventualmente começa a desintegrar-se sob o peso de suas próprias contradições internas. Sem a capacidade de autoexame genuíno, o narcisista não consegue integrar as diversas partes de si mesmo, resultando em uma desintegração psíquica dolorosa que se manifesta como crises de identidade severas, geralmente na meia-idade. O nono e último castigo divino, talvez o mais trágico, é o desespero da autorrealização negada. No fim da vida, o narcisista enfrenta a realização de que nunca experimentou amor autêntico, conexão genuína ou crescimento verdadeiro. É um momento de verdade existencial devastador que nenhuma riqueza, status ou conquista externa pode remediar. Que mulher na sua vida precisa saber sobre estes mecanismos psicológicos para evitar anos de autoculpa e confusão?
Pense em sua irmã, filha, amiga, colega. O conhecimento que você adquiriu não é apenas para sua cura, é um presente que pode proteger inúmeras outras mulheres. Como você vai explicar para sua filha ou sobrinha a diferença entre amor autêntico e manipulação, para que ela nunca passe anos confundindo abuso com paixão? Este é talvez o legado mais poderoso da sua jornada de cura, a transmissão da sabedoria duramente conquistada. Qual será seu compromisso consigo mesma a partir de hoje para nunca mais ignorar os sinais de alerta que seu corpo e intuição te enviam? A intuição feminina não é superstição, é um sistema sofisticado de processamento de informações que integra sinais sutis que nosso consciente pode ignorar. Prometa a si mesma honrar esta sabedoria interna. A compreensão dos 9 castigos divinos que inevitavelmente alcançam o narcisista não é sobre vingança ou justiça poética. É sobre liberar-se da necessidade de justiça externa. É reconhecer que você não precisa fazer nada para garantir que o equilíbrio seja restaurado. Sua única responsabilidade é sua própria cura e evolução. Carl Jung escreveu: até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossas vidas e nós chamaremos isso de destino. Ao trazer a consciência aos mecanismos do abuso narcisista, você se liberta deste suposto destino. Você recusa o papel de vítima permanente. Você assume seu lugar como arquiteta soberana de sua própria experiência. Este é o verdadeiro poder feminino que o narcisista tentou desesperadamente suprimir. Não porque você era inadequada, mas porque sua luz autêntica era forte demais para seu ego frágil suportar. Agora, essa luz não apenas retorna, ela se expande, iluminando não apenas seu caminho, mas potencialmente o de todas as mulheres que terão a sorte de cruzar com você nesta jornada de transformação.